No ecossistema existem relações entre os fatores bióticos e abióticos. São estas relações que caracterizam o ecossistema. Abiótico significa sem vida, e os fatores que mais influenciam os seres vivos são a luz, a temperatura, a pluviosidade, umidade e substrato. Luz. A luz é um fator muito importante nas plantas, pois constitui a fonte de energia utilizada para produzir o seu próprio alimento. A germinação das sementes, a floração, a atividade dos animais, uns sempre ativos, outros noturnos, e a própria migração são algumas das reações dos seres vivos ao fotoperíodo. Algumas plantas executam um movimento em direção à luz, ou no sentido contrário. Chama-se este movimento fototropismo. Fototropismo é o comportamento dos seres vivos em relação à luz. Então temos o fototropismo positivo, e se o ser vivo se desenvolve em direção à luz, é o fototropismo negativo, os que fogem da luz. A temperatura influencia os seres vivos no período da sua atividade, no seu comportamento e em aspectos morfológicos. Endotérmicos são aqueles que controlam internamente a temperatura do corpo, aves e mamíferos. E ectotérmicos são os que não conseguem controlar a temperatura e, para tal, terão de ter comportamentos que assumam mais ou menos exposição aos raios solares. Existem também adaptações morfológicas às condições de temperatura extremas, como é, por exemplo, do bioma polar. Alguns animais têm pelagem longa e camadas de gordura protetora, que funciona como um isolante do frio. Ou ainda, tamanho e forma das orelhas. Uma alteração no comportamento dos animais à temperatura é a migração. Se os seres tiverem uma grande amplitude térmica de existência, chama-se euritérmicos. Se não, são estenotérmicos. Há animais que, ao se afastarem da temperatura ótima, tomam diferentes comportamentos, como sejam a migração, se tiverem facilidade de movimentos, ou então, caso não tiverem facilidade de movimentos, baixam a sua atividade. Estado de vida letárgico. Se o estado de vida letárgico ocorrer nas estações quentes, diz-se que o animal está em estivação. Se ocorrer nas estações frias, diz que está em hibernação. No que diz respeito às plantas e a sua relação com a temperatura, elas alteram o seu aspecto como variação das estações do ano. Umas perdem as folhas, outras chegam mesmo a perder o caule e até a raiz, sobrevivendo apenas as sementes. Umidade. A água é fundamental para a vida e condiciona a biodiversidade num determinado local nos ecossistemas terrestres. Cada ser necessita de determinada quantidade de água para sobreviver e pode desenvolver determinadas adaptações à quantidade de água disponível no ecossistema onde habita. A umidade é a quantidade de água que existe na atmosfera e no solo. A pluviosidade define-se pela quantidade de chuva que cai numa determinada área durante um período de tempo. As plantas são muito sensíveis à pluviosidade. Por exemplo, em clima seco, as plantas têm raízes superficiais e longas, calos carnudos e folhas em forma de espinhos, como por exemplo temos o cato. Os animais também podem apresentar adaptações como hipermeabilização do seu corpo, redução da urina e da transpiração, como o camelo. Em ecossistemas aquáticos, o fator limitante é a salinidade da água e a luminosidade. A salinidade é importante nos seres hidrófilos, pois estão condicionados pelos níveis de sal que a água contém. Existem animais de água doce e de água salgada. Alguns toleram alguma salinidade, outros nem tanto. A luminosidade varia com a profundidade da água. Os raios solares conseguem apenas penetrar em algumas dezenas de metros, o que limita a existência de diversos seres vivos. Os seres são classificados em função da água em hidrófilos, os que vivem sempre na água como os peixes, são os ecossistemas aquáticos, higrófitos, os que só vivem em ambientes úmidos, são os anfíbios, mesófilos, os que vivem em áreas mais ou menos úmidas, os xerófilos, os que vivem em ambientes secos,
mamíferos do deserto, líquens, cactos, etc. Tropófitas, os que suportam grande variação da umidade. Caducifólias, árvores que perdem as folhas em alturas frias e quentes. Solo. O solo é uma mistura de material rochoso proveniente da alteração das rochas, matéria orgânica, ar e água. Os solos são diferentes de local para local. Os solos diferem na porosidade, relacionado com o número de poros que o solo apresenta, o que influencia a permeabilidade, que é a capacidade de retenção da água, e nos seus constituintes, sais minerais, matéria orgânica e quantidade de água. O substrato, que é a água e o solo, é um fator muito importante, nomeadamente à qualidade dos solos. Relativamente aos nutrientes disponíveis, podem ser férteis e não férteis, a salinidade determina a sobrevivência dos seres. Este trabalho foi realizado por Catarina Sobral, número 4, e Laura Gomes, número 8, da turma 8º-C. Espero que gostem e deixamos algumas imagens que não foram utilizadas na realização deste trabalho.